paz, meus queridos. Bom dia. Venha junto comigo no devocional diário. Venha, vamos meditar na palavra do Senhor. Vamos ouvir a sua voz. Vamos estar com o nosso coração aberto para ouvir o que Ele tem a nos dizer nesse dia. Qual é o ensinamento que a palavra de Deus traz para cada um de nós nesse dia abençoado por Deus? Não se esqueça de deixar seu like, inscrever-se no canal e compartilhar com o maior número possível de pessoas, para que assim eu e você possamos alcançar vidas e mais vidas para Jesus. Hoje eu quero comentar com você sobre Débora, uma juíza, uma profetisa, e ela tinha poder que vinha de Deus para agir. E essa história de Débora, essa profetisa, essa juíza em Israel, ela é um exemplo poderoso de como funciona a fé em ação. Única juíza em Israel. Ela tinha qualidades especiais como mediadora, como conselheira. Quando foi chamada para liderar, ela foi capaz de planejar, orientar, delegar. Ela era conhecida pelo seu poder profético, declarar palavras proféticas que orientavam, que traçavam caminhos. E Deus escolhe assim líderes segundo os seus padrões e não segundo os nossos padrões. Os líderes sábios devem também escolher bons ajudantes, pessoas que estão ao seu redor para juntos fazer a obra de Deus. Você já se viu numa situação totalmente assustadora, desesperadora? Talvez nesse momento você soubesse que tinha tanto que dizer ou fazer, mas que isso não era fácil. Muitas vezes eu e você podemos congelar em momentos como esses, ficar paralisados sem ter uma resposta. Uma grande quantidade de coisas podem estar nos impedindo no dia a dia de progredir, de avançar. Pensamentos de inferioridade, medo do que os outros pensam de nós, dúvida, orgulho, preguiça, comodismo e até relutância em mudar. Nossa reação inicial, frequentemente diante de situações, é recuar, é encontrar uma outra saída para não enfrentar o problema de frente. Mas saiba, meu irmão, minha irmã, Deus tem um plano e uma esperança muito melhores para cada um de nós. Basta considerar aqui a história de Débora, de Baraque. Nós podemos ver na palavra do Senhor que após a morte de Josué e de seus contemporâneos, aconteceu algo. O povo esqueceu-se do Senhor, como diz em Juízes, no capítulo 2, no versículo 10. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Aqui percebe-se que não foi um momento bom aquele, e também não foi de um momento para o outro que aconteceu essa mudança de pensamento e das atitudes em relação às coisas de Deus. Nós precisamos ter experiências com Deus, vivenciar o que Deus tem para nós. Caso contrário, nós começamos a ter interesses por outras coisas que desagradam a Deus. Assim como a geração de Josué, que presenciou tantos e tantos milagres extraordinários e mesmo assim teve atitudes de rebeldia para com o Eterno e também para com seu líder lá no deserto. Um líder
que o próprio Deus escolheu. Se aquela geração agiu dessa forma, imagine o que se deveria esperar da próxima geração que se seguiria. Eles se esqueceriam de Deus, esqueceriam dos milagres, das obras, dos grandes feitos que Deus fez, mesmo tendo sido lembrados da lei do Senhor e de terem visto a promessa de Deus se cumprindo em suas vidas e de seus familiares. Milhares e milhares de pessoas morreram ali mesmo no deserto por desacreditarem da fidelidade de Deus. E na geração após veio Josué, o povo se esqueceu de Deus. Cada vez precisa haver um líder levantado por Deus para ensinar, para instruir, para exortar, e para que ele transmita a ordem que vem dos céus, do mesmo modo como aqui nós poderemos ver na vida de Débora. Débora recebeu uma ordem do Senhor. Débora era uma líder, juíza, profetisa, alguém a quem Deus podia revelar os seus segredos. Deus usou esta mulher para comunicar a sua vontade ao povo de Israel. E você pode ler essa história toda completa em seus detalhes em Juízes, no capítulo 4. Queridos, leiam para ver cada detalhe. E nós podemos ver aqui que quando Débora recebeu instruções de Deus, ela se mudou para agir de acordo com as mesmas. Ela não se sentou avaliando os prós, os contras, pensando em todas as coisas que poderiam dar errado ou duvidando da sua capacidade de fazer o que ele disse. Deus lhe disse e ponto final. E se Deus disse o que precisava ser feito, isso foi suficiente para ela. E o mesmo deve ser para nós. Sua fé nele lhe dava poder, lhe dava autoridade para agir diante de circunstâncias contrárias. Tudo o que fosse necessário para realizar a sua vontade, ela receberia dele. E essa convicção ela tinha de ser uma escolhida do Senhor. E um dia desses, Débora recebeu instruções claras do Senhor. Ela deveria chamar um homem chamado Baraque e dizer-lhe que o Senhor Deus ordenou que ele pegasse 10.000 homens e subisse ao Monte Tabor. Lá, Deus ajudaria Baraque e os israelitas a derrotar Sísera, que era um comandante perverso do exército cananeu que já muito vinha oprimindo Israel por anos e anos. E por causa dessa opressão implacável deste comandante, Israel clamava e clamava a Deus por ajuda, por socorro. E este era o plano de Deus para derrotá-lo de uma vez por todas. E ele usou Débora para dar todas as instruções. Mandou que chamasse Baraque e os seus homens para irem ao Monte Tabor. E lá Deus se encarregaria de fazer o que fosse necessário para derrotar o exército inimigo. Eu creio que o Senhor disse para eles: o Senhor está com você. Você está disposto? E o mesmo ele diz para nós. Diante do que temos à nossa frente, o Senhor está com você. Você está disposto? O fato de Sísera ter 900 carros, cada um equipado melhor que o outro, não significava nada para Deus. Ele estava pronto, disposto a dar a Israel a vantagem sobre esse comandante e todos os seus exércitos, carros e armas. Mas Baraque
Ali surgiu uma certa indecisão, porque ele não estava disposto a liderar o exército de Israel por conta própria. E ele respondeu a Débora: se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. Nós podemos ver aqui no capítulo 4 se desenrolar certamente. E ela respondeu no verso 9: certamente irei contigo, porém não será tua a honra da investida que empreendes, pois as mãos de uma mulher o Senhor entregará a Sísera. E saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes. Ela já estava profetizando na vida dele. Veja que coisa mais incrível. Ali nós percebemos que Débora foi. Ela era zelosa em fazer o que o Senhor ordenava. Ela não colocava dificuldades, objeções. E no dia da batalha ela disse: levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor tem dado a Sísera em tua mão. Porventura o Senhor não saiu adiante de ti? Será que nós temos essa convicção de que em tudo o Senhor está diante de nós, limpando os caminhos, dando livramento, nos ajudando? Imagine uma atitude mental assim, como essa de Débora. Enquanto Baraque estava com muito medo de ir a essa batalha sem ela, Débora estava cheia de fé, de convicção de que Deus daria vitória a Israel. Ela creu na palavra de Deus e agiu de acordo com o que ele havia falado. Essa fé inabalável leva a uma vitória esmagadora. E foi assim que aconteceu. Israel obteve uma vitória esmagadora contra seus inimigos naquele dia. E então, houve paz em Israel por 40 anos. Quão diferentes as coisas poderiam ter sido se Débora não estivesse disposta a entrar nessa batalha. Se ela tivesse achado argumentos, desculpas para não ir à frente dessa batalha e obedecer à voz do Senhor. Por causa da sua fidelidade, do seu zelo, por causa do seu poder de agir, a vontade de Deus foi cumprida, foi realizada e Israel foi libertado das garras desse exército inimigo. E a batalha continua. A batalha contra o inimigo continua até os dias de hoje. É inteiramente possível que eu e você tenhamos o mesmo espírito que Débora tinha. Estar cheio de fé, autoridade, poder e zelo em Deus. Todos aqueles carros de ferro que por vezes vêm contra as nossas vidas e querem nos impedir de agir e de avançar. E às vezes isso é pensamento de inferioridade, orgulho, esse medo do que pode suceder logo ali, pensamentos negativistas, essa relutância de nós irmos em frente. Podem ser sentimentos em nosso coração, medo exagerado. Tantas coisas podem nos impedir de fazer a obra do Senhor. Mas lembre-se, como eu disse antes, isso não é nada para Deus. Nós tomamos Deus em sua palavra e atacamos o inimigo que nós vemos ou não vemos em nossa vida pelo poder que Deus libera sobre nós. Esses inimigos não são comandantes cruéis. Deus está tentando nos libertar de algo bem diferente em nosso tempo. Coisas como a inveja, a fofoca, a lentidão em ouvir a sua voz, o ódio, orgulho, a impureza,
a lascívia, os vícios, os pecados escondidos. Talvez pelo fato de terem tentado anos e anos e de estarem sendo dominados pelos cananeus, Baraque naquele momento teve dúvidas sobre Deus e se Deus realmente ia com ele nessa empreitada. Mas mesmo pedindo uma garantia de que Deus seria com ele, Baraque reuniu os homens e obedeceu. Aqui, pelo texto que nós lemos, pela palavra de Deus, nós entendemos que Baraque se sentiu inseguro, medroso, diante desse desafio lançado por Deus. E apesar dessa insegurança, ele foi ajudado a entender por Débora e pelo próprio Deus, a entender esse chamado do Eterno para livrar Israel. Veja, nós temos que mencionar o papel exclusivo, diferenciado que teve Débora neste processo de encorajar, de incentivar ele a prosseguir. De certa forma, ela pagou o preço da sua própria palavra profética e creu tanto na palavra de Deus que ela estava disposta a enfrentar o inimigo. Ela estava disposta e foi com ele para a guerra. Ela estava disposta a ser usada por Deus, a ser instrumento nas mãos de Deus, trazendo as palavras de Deus e ajudando as pessoas que estavam ao seu redor a cumprir o que Deus falou por seu intermédio. Em todo tempo ela se dispôs a ser instrumento de Deus. E isso é um exemplo para mim e para você. Que realmente nós possamos motivar pessoas ao nosso redor, não apenas com palavras bonitas, com palavras às vezes copiadas de algum lugar, mas principalmente com nossas ações, com o nosso testemunho de que realmente Deus é capaz de agir, livrar, orientar no dia a dia da nossa vida. Queridos, aqui nós vemos que Deus dá vitória a Israel. Essa batalha aconteceu e Baraque obedeceu então finalmente ao mandado de Deus e a vitória lhe foi dada. De acordo com Flávio Joséfo, Deus fez chover granizo de tal forma que os cananeus tiveram seu poder de fogo totalmente reduzido e foram derrotados ali pelos israelitas. Os seus grandes carros de ferro já nada podiam ajudar, pois a tempestade tornou aquele lugar em lama. Aquele solo ficou de um jeito que os carros estavam inoperantes. Existe um preço de crer ou não no que Deus disse. Nem sempre as pessoas estão dispostas a crer imediatamente no que Deus diz. Baraque teve dificuldades para acreditar que Deus estaria com ele naquela campanha, naquela empreitada, e pagou o preço de não ser o responsável para trazer uma vitória completa a Israel. A vitória veio de Deus por meio de Baraque e de Jael. O grande inimigo dos israelitas tombou numa tenda particular e não num campo de batalha. Deus tem seus meios de agir e muitas vezes nós não conseguimos compreender. Há formas adequadas para pedir a presença de Deus em certas empreitadas. No caso de Baraque, houve um condicionamento na obediência. Obedecer exatamente as instruções que Deus havia dado. Se a profetisa fosse com ele, então ele iria à guerra. E ambos foram para a guerra. E Deus lhe deu a vitória. Aleluia! Então, meus queridos, o que eu quero deixar hoje aqui registrado
Vamos nós ter esse espírito de Débora quando nós vermos uma circunstância cruel se aproximando na nossa frente e entender o que precisa ser feito em nossas vidas, ou talvez na vida de um próximo que vem e pede socorro a nós. Não vamos recuar quando nós vamos ver que esses inimigos e que estão querendo nos atacar, ou quando eu e você entramos numa situação difícil. Não! Vamos nos encher do espírito de fé que pode ser encontrado exatamente aqui, na palavra de Deus, em comunhão com Deus. Vamos ser rápidos em cumprir a palavra de Deus e fazer o que o Espírito Santo ordena aos nossos corações, porque é Ele que opera em nós, Ele nos encoraja, Ele nos fortalece, e então nós também seremos vitoriosos. Hebreus 10:39 nos diz: nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Queridos, que palavra de encorajamento para as nossas vidas. Sim, a vida de Débora é um exemplo que coragem não é ausência de medo. Eu posso ter medo, mas mesmo assim eu preciso ir enfrentar a situação, não recuar. Eu preciso ter convicção de que existe algo mais importante para ser feito, e é algo mais importante que o medo. Quando nós nos dedicamos ao Senhor, podemos ousar diante dos desafios, pois Deus é quem nos prepara para cumprir a sua vontade em nossas vidas. Que nós podemos voltar para o Evangelho puro e simples. Que possamos despertar desse sono, dessa indolência, e que nós possamos orar em favor dessa geração e da geração futura e da próxima e de todas que estão por vir. Que como geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, possamos buscar este avivamento genuíno, completo, e proclamar a cura da nossa nação. Aleluia! A luta pode até ser grande. O inimigo pode contar com muitos adeptos. Podem surgir sentimentos de medo, de incapacidade, de temor e de desânimo. Mas também deve surgir o poder de Deus atuando em nós com intensidade, como foi na vida de Débora. Deus nos orienta a não esmorecer, a perseverar, a seguir em frente, a avançar, a lutar, a guerrear, a buscar a sua face. Após a guerra, seremos inspirados a escrever com nossa própria vida uma canção de gratidão ao nosso Deus pela vitória que Ele nos concedeu. Que possamos, queridos, encontrar o equilíbrio, sermos firmes, corajosos como Débora, sem perder a doçura, a sensibilidade de um filho amado de Deus, de um filho que agrada o coração de Deus, e ir em busca dos nossos sonhos, dos nossos projetos, e principalmente de fazer a obra do Senhor com excelência. Deus abençoe você.